Salve, meus irmãos, tudo bom com vocês? Depois de um bom tempo, né, estamos aqui de volta. Eu sou o Will Magalhães, estamos aqui no canal NCJ. Eu quero trazer uma palavra, né, de reflexão para os nossos corações. Não sei se todos sabem, mas no último sábado, um fisiculturista brasileiro chamado Gabriel Ganley, de apenas 22 anos, ele faleceu, né? E a intenção desse vídeo aqui, irmãos, não é falar sobre causas ou algo do tipo, até porque já saíram os laudos e tudo mais. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a brevidade da vida. Afinal de contas, foi um jovem de apenas 22 anos que nos deixou. E sempre que eu recebo uma notícia assim de alguém que nos deixou repentinamente, eu me lembro daquela passagem do livro de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu me lembro que ano passado eu também estava pensando em gravar esse mesmo vídeo, quando eu fiquei sabendo a notícia do jogador português, Diogo Jota. Quem me conhece sabe, eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, e eu sempre acompanho os jogos de Portugal. E tinha um jogador português, né, chamado Diogo Jota, que ele sofreu um acidente no ano passado, há quase um ano atrás, e ele também nos deixou. E esse versículo ficou muito forte no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. O versículo diz assim, Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém, irmãos? Então esses versículos aqui eles nos mostram, né, a brevidade da vida, o quão nós somos vulneráveis, né? Se não é a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, nós nem estaríamos aqui. E fazendo um link, né, dessas situações que aconteceram, eu fiquei bem triste, bem chateado, não era uma pessoa próxima, eu só acompanhava assim mais pelas redes sociais. E traz essa tristeza, né? Porque era um jovem que partiu, tinha um potencial muito grande. Eu fico imaginando esse jovem conhecesse Jesus e com essa influência dele começasse a pregar e falar do amor de Cristo. Muitas pessoas seriam alcançadas, porque ele impactou muitas pessoas, né? Com o estilo dele, com o conteúdo dele, ele era fisiculturista. Enfim, mas aqui eu quero trazer a questão do que a palavra nos fala, né? Que a nossa vida realmente ela é muito breve. Aqui Tiago está comparando a nossa vida com a neblina. Eu lembro que na empresa que eu trabalhava, às vezes eu tinha que ir para uma parte externa e logo de manhã estava aquela neblina assim, você não conseguia enxergar nada. Depois, assim, em questão de minutos, tudo passava. E abria aquele sol, aquele céu azul lindo. E realmente, fazendo uma comparação, a gente vê que a nossa vida ela é realmente muito rápida. É só uma passagem aqui na Terra. Eu lembro que uma vez, quando eu era criança, eu ouvi uma ilustração, isso nunca mais saiu da minha mente. E o pregador dizia que a nossa vida ela é como uma gota d'água no oceano. A gota d'água é a nossa vida. Pode ser 22 anos, como o Ganley viveu, ou pode ser 80, 90, 100 anos. É apenas uma gota d'água. E o oceano representa a eternidade. Nós temos uma eternidade depois daqui. E muitas das vezes nós esquecemos disso, né? E como nós temos vivido hoje, vai refletir na nossa eternidade. Se eu sou alguém temente a Cristo, alguém que realmente ama a Deus e obedece os mandamentos do Senhor, eu tenho uma eternidade para passar com Ele. Agora, se eu sou alguém que rejeita Cristo e quer viver nos prazeres da carne, infelizmente, irmãos, o inferno também é uma eternidade. Então, que nós possamos refletir que a nossa vida é passageira, é muito rápido. As pessoas se preocupam muito com esse momento aqui terreno, só com esses anos que nós vamos viver aqui, mas nós somos seres eternos. A nossa alma é eterna. E para onde nós estamos indo? Jesus ele também fala, né, naquela passagem, louco, hoje pedirão a sua alma. E o que tens preparado, para quem será? Então que nós possamos ter na nossa mente, irmãos, a nossa vida é como uma neblina, sabe? Ela é muito breve. Nós possamos saber viver, mas saber viver não significa viver intensamente e fazer o que você quiser, mas viver para Cristo, sabe? Se eu não tenho Cristo, eu não tenho nada, irmãos, nada vale a pena nessa vida, porque o que realmente vai contar é uma eternidade. E o Senhor está de braços abertos para nos salvar. Então, se você não conhece Jesus, esse é o momento de você refletir na sua vida, sabe? E se entregar para Ele. Entregar a sua eternidade para Ele, entregar a sua vida para Ele. E se você já conhece Jesus, mas anda em caminhos meio que tortuosos, está vivendo uma vida dupla, irmão, você acorda. A sua vida é breve. Aqui, como a palavra fala, a nossa vida é como uma neblina. Então, que nós possamos refletir nisso. Amém, irmãos? Que nós possamos olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem resposta para todas as coisas, né? Até mesmo para a vida, e até mesmo para a morte. Se você souber viver, a sua eternidade é com Cristo. Amém? Então, nós possamos observar a palavra de Deus e realmente ter em mente
que a nossa vida é como uma neblina, que ela passa muito rápido. E às vezes nós também temos aquela mania de fazermos muitos planos e não consultarmos o Senhor. E aqui no versículo 14 vai dizer muito claro: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Deus, ele é o dono do tempo. Tudo está nas mãos de Deus. Ele é o governador do tempo. Ele é o governador das nossas vidas. Então nós devemos consultar o Senhor. Se o Senhor quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. Realmente fazer todos os planos e consagrar ao Senhor, porque a nossa vida ela é muito breve. Amém? Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever, deixa seu like aqui também, compartilhe. Que Deus abençoe, tamo junto e é nóis.